Buenas noches, buenas tardes, buenos dias, né? Sejam todos bem-vindos, meus irmãos, para mais uma sequência, nosso vídeo 02 da Assistência Espiritual Reconstrução do Eu. Vamos dar uma conectada aqui, um slide maior. Ok, ótimo. Desculpa qualquer falha aí, em termos de som, imagem, mas tentando trazer o melhor para vocês a cada dia, não é? Sempre trazendo o melhor. Ilustrando, fazendo com que vocês possam, no conforto do seu lar, ou no momento que vocês estiverem, podendo apreciar um pouquinho mais do conteúdo desse livro maravilhoso, é O Caminho, Verdade e Vida, não é? Esse livro de Chico Xavier, psicografado por Chico Xavier e pelo Espírito de Emmanuel. E o tema de hoje, que nós separamos, é o capítulo 8, Jesus veio. Olha que legal essa frase, né? E ele abre aqui o nosso tema. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Paulo, Filipenses 2:7. A primeira pergunta que nós fazemos aqui, para já cutucar vocês para uma reflexão, é a seguinte: por que devemos seguir Jesus? Fica a questão. No final, além de tudo que nós vamos falar aqui, eu venho com a resposta, tá bom? Vamos então para esse tema aqui, sobre essa frase, né? E que isso nos remete a entender. Jesus veio na sua humildade, veio com uma missão, tudo muito bem programado, né? O grande governador desse planeta, e com a ideia de mostrar a nós que devemos ser humildes, que pela fé que temos em nosso Criador, não devemos nunca titubear e ter dúvidas que seremos amparados se estivermos no caminho do bem. Aliás, o bem sempre vence, né, meus amigos? O bem sempre vence o mal. E aí está nosso segundo slide, o amor incondicional de Jesus. Muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer até obras no serviço de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância em que se compraz e imensa porcentagem de criaturas da Terra. Olha, será que nós podemos ter essa desculpa? Como diz aqui, entretanto, tais reclamações não são justas. Para executar sua divina missão de amor que fez nosso Jesus Cristo. Não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados, espíritos de magnânima luz, nem compreensivos. Ele realmente aniquilou-se a si mesmo, se fez em sua altura de evolução espiritual, chegar ao nosso modelo, ao modelo do ser humano, tomando a forma de servo, tomando na sua humildade como sendo, eu vim aqui não para quebrar a lei, mas para cumpri-la, e fazendo-se semelhante aos homens. Olha que grande mensagem para todos nós, não é? Nessa imagem, nós temos aqui a criança, temos Jesus, nosso mestre, bonita, não é? Fabricada pela inteligência artificial, mas vem sobre a base de um ser humano, que vem dando todas as orientações, todo o conteúdo de anos e anos, né, de livros, enfim, desse grande livro online que é a web, e favorece a construção disso. Cabe a nós realmente separarmos o que é o joio do trigo. Mas ali diz em número 1, não podíamos ir ter com o Salvador em sua posição sublime. Nós não poderíamos ir até ele.
Não tínhamos essa condição. Todavia, o Mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz para se colocar dentro das nossas limitações, de maneira a nos beneficiar, sem traços de sensacionalismo, sem arrogância, sem dizer que eu sou Jesus, o máximo, mas colocando com sua humildade, com suas palavras, o caminho da retidão. Em 2, o exemplo de Jesus, nesse particular, representa a lição demasiadamente profunda. Ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com os irmãos da terra. E essa que é a ideia. Saibamos, a cada dia, renovando o nosso ser, aprendendo com as lições do Evangelho, com a boa nova que Cristo nos deu, a saber melhor conduzir nossas palavras. E essa transformação tem que vir de dentro para fora, não é? Não adianta nada falarmos bonito, isso a gente está cansado de ouvir aí fora. Falsos profetas. Nós devemos, sim, com as ações, com a prática da caridade, e isso vai ser sustentada pelas nossas palavras, pelo nosso aprendizado. E, em terceiro, homem algum dos que passaram pelo orbe do planeta alcançou as culminâncias do Cristo. Não teve ninguém que pisou aqui nessa terra. E olha que, infelizmente, muitos seres humanos acham que o planeta Terra é o centro do universo. E não é bem assim. Já existem, hoje e atualmente, um telescópio aí, chamado tecnicamente de uma forma moderna, que ele consegue ver, visualizar trilhões de galáxias, meus irmãos. Trilhões. Sendo que perto dessas galáxias, bilhões de planetas. E dentro de cada sistema solar, desse sistema solar, existem, em média, 5 planetas. Significa, então, que de trilhões que eu estou falando, vocês acham que a gente pode considerar que o planeta Terra é o centro do universo? De forma nenhuma. Então, nós temos que ter realmente essa humildade de entender que nós somos só uma centelha, né, daquilo que é esse grande universo. Próximo slide. A missão de Jesus. No entanto, vemo-lo à mesa dos pescadores, dos pecadores, dirigindo-se fraternalmente, até mesmo a meretrizes, as mulheres, dizemos, entre aspas, vida fácil, ministrando seu derradeiro testemunho entre ladrões. Ele procurava aqueles que precisavam. Eles procuravam realmente Jesus, né, e seus discípulos, aqueles que eram simples e até mesmo ignorantes, para que pudesse ouvir através das parábolas, de suas histórias, de suas palavras, o despertar do ser humano, a reformulação. Se teu próximo não pode alçar-se ao plano espiritual em que te encontras, podes ir ao encontro dele. Não queira que todos venham a você. Você tem que ir atrás daqueles que precisam, para o bom serviço da fraternidade e da iluminação. E nós, por sermos espíritas, temos esse grande compromisso de aprender, de aprimorar, e também praticar, e de levar isso para dentro dos centros espíritas, né, que nós representamos, fazendo de acordo com cada um de nossos dons que Deus nos dá, mediúnico, entre mediunidade da cura, da psicografia, da doação, não é? E tantos outros dons que a gente possa ajudar. E às vezes nem tanto as faculdades mediúnicas, mas tendo bom coração para com as crianças, numa sala de aula, por exemplo, a gente já pode mudar, diminuindo os padrões de pensamentos negativos, de depressão, de equilíbrio, de querer vencer, de adorar a vida, não importa onde você esteja, porque o céu e o inferno somos nós que fazemos.
para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. O legado de Jesus recorda a demonstração do Mestre Divino para vir a nós, aniquilou-se a si próprio, ingressando no mundo como filho sem berço e ausentando-se do trabalho glorioso como servo crucificado. Olha que exemplo, né, a cada um de nós que reclamamos de pouca coisa. Olha a vida de Jesus, o quanto que ele teve de superação, o quanto que ele veio da humildade no seu nascimento, nem berço ele tinha. E ali, pouco a pouco, ele foi mostrando o seu potencial, dizendo: a pedido de meu Pai e nosso Pai, eu vim aqui para salvá-lo. E mesmo na cruz, em vez de ele amaldiçoar quem não compreendeu a sua palavra, ele pediu ao Pai Celestial que perdoasse, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Aqui no texto, homem algum que passou nesse planeta alcançou as culminâncias do Cristo. Se teu próximo não pode alçar-se ao plano espiritual em que te encontras, pode ires ao encontro dele. Refletindo sobre o amor de Cristo. Aliás, nesse dia que estou gravando, né, dia 10 de março de 2025, há 2 dias foi o dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. Olha a importância, né, que a figura feminina tem em nosso planeta. Nós temos religiosos, pessoas que transformam, né, através até da educação, as pessoas. Mas as mulheres, elas modificam, transformam o mundo. Porque é graças a ela, bendita seja ela, que possa fortalecer as nossas espécies, fazer com que cada semente germinada possa prosperar uma nova vida. A humildade de Jesus, ao se tornar semelhante a nós, é um exemplo a ser seguido por todos que buscam o caminho da salvação. Devemos buscar compreender e amar o próximo, como ele nos amou, sem nos deixarmos levar por preconceitos ou julgamentos. Muitas das vezes a gente encontra pessoas na rua sujas, e às vezes até um pouco com o teor, com o cheiro, né, do álcool. E a primeira coisa que a gente pensa é afastar aquela pessoa de nós. Tá certo que com a violência todos nós ficamos preocupados. A gente não sabe qual que é a ação dessa pessoa que chega até próximo de nós. Mas eu mesmo já presenciei casos de que a minha cara caiu, literalmente, quando um guardador de carro pediu muito que eu abaixasse o vidro, porque ele queria falar comigo. E eu achando que ele poderia me assaltar, porque já era noite, eu estava pegando o meu carro ali no centro de São Paulo, né, quando eu estava indo embora para casa, e já faz um bom tempo isso. E eu já fiz o julgamento, né, a ele, o preconceito de que ele era uma pessoa ruim. Mas ele levantou até a camiseta, mostrou que não tinha nenhuma arma, que ele não queria nada de mal. Acho que ele só queria conversar. Eu abaixei o vidro e ele conversou comigo. E eu consegui entender quão inteligente que era aquela pessoa. As palavras, o cuidado, a comunicação. Ele me deu uma lição. E muito mais do que isso, ele mostrou a importância que ainda mais hoje, até por causa disso aqui, né, nós estamos desconectados com o mundo real. As crianças, nós pais, e nós devemos refletir sobre isso, ter a importância da mesa reunida em família, do papo. E nesse papo que eu tive com ele, ele falou coisas até mesmo divinas, desculpa, sobre o Evangelho. E no fim ele disse assim:
Moço, eu agradeço você ter baixado o vídeo. Eu só queria poder falar com alguém. Eu só queria ter o contato, né, de uma pessoa diferente, de pegar uma amizade com a pessoa diferente. É só isso que eu queria. Eu não quero dinheiro, não sou nem adianta me oferecer. Não era isso que eu queria. Eu queria só apenas ter a oportunidade de trocar, né, uma palavra, e eu agradeço. Nossa, eu fechei o vídeo para ir embora, não é? Eu estava querendo garoar e eu chorei. Eu fui chorando até em casa, as lágrimas caindo, porque isso foi uma grande lição para mim. Tem tudo a ver com esse tema que nós estamos vendo hoje, não é? Sobre veio Jesus. Jesus vem por vários caminhos, né? Caminhando com Jesus, que a vida de Jesus nos inspire a amar incondicionalmente, a servir com humildade, a buscar a iluminação em cada momento. Essa é a grande mensagem, não é? De que nesse capítulo 8 do livro Caminho, Verdade e Vida, nos tem aí Jesus veio. E como prometido, já estou chegando a 17 minutos aí de gravação, vou encerrar. Vou até tirar aqui o slide, ficar aqui diretamente com vocês, para a gente encerrar, respondendo, né? Ou então refletindo com vocês aquela pergunta que eu fiz no início. Por que seguir Jesus? Porque ele é simplesmente um modelo, o exemplo para todos nós, não é? Quem é que pisou aqui na Terra que teve, em termos de evolução espiritual, o mais evoluído? Jesus Cristo. Ele nos trouxe a boa nova. Nós temos o Velho Testamento e o Novo Testamento na Bíblia. O espiritismo, ele foca muito mais na boa nova. Aliás, especificamente no novo evangelho, na boa nova, que é de Jesus Cristo em diante. É comparar aquele do Velho Testamento, olho por olho e dente por dente, com a boa nova, de se você receber, né, um tapa em sua face, uma agressão em sua face, você vire o outro lado. Literalmente, aliás, de forma simbólica, Jesus falava muito dessa forma, através de parábolas, de símbolos, enfim, para que a população na época, 2000 e poucos anos atrás, entendesse melhor. Ela tem, de fato, uma tradução diferenciada. Ela não quer dizer que, se a gente tomar um tapa, devemos virar o outro e ser agredido novamente. Não. Ela quis dizer, Jesus quis dizer o seguinte: se a gente for agredido por palavras, e até mesmo por ignorância do próximo, devemos pagar com o outro lado dessa face. Em vez de pagar com o mal, pagar com o bem, com carinho, com perdão, mesmo sendo tolos, como diria, né, de não ter o revide, mas pagar com o outro lado, o perdão, o equilíbrio. Porque se a gente deixar que aquele irmão nos desequilibre com a sua fúria, com a sua raiva, aí nós vamos estar sendo contaminados por ele. Cadê a palavra de Jesus, então? E principalmente Jesus nos disse: eu mandarei o Consolador. Por isso que nós espíritas, mais ainda o compromisso de seguir a Jesus, meus irmãos. Porque ele diz: eu mandarei o Consolador. E quem é o Consolador? O Espiritismo. Porque o Espiritismo não é somente uma religião. O Espiritismo é uma doutrina. Marque bem isso, uma doutrina. Porque ele vai somar a filosofia, a ciência e a religião. Certo, meus irmãos? Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Desculpe pelos 20 minutos aí e pouco, mas eu acho que dá para ilustrar melhor daquilo que tivemos no nosso centro, no CELD, né, sobre as terças-feiras, sempre 6h20 da noite, a gente tem assistência espiritual. E eu tenho o privilégio,
É a honra de poder estar ali à frente desse trabalho, junto com os colegas do Centro Espírita, Leon Denis, juntamente com toda a espiritualidade, né, de luz, porque nós somos só instrumentos, para poder levar essa palavra, no qual me ajuda muito, no qual me renova e que eu venho compartilhando com vocês. Um beijo no coração, não é? Deixa eu até colocar aqui para a gente terminar algumas informações de finalização, né, de nosso assistência espiritual. Jesus veio, legal, e aqui, né, sempre os nossos estudos, e para nós terminarmos, aquilo que eu sempre falo, um beijo no coração e na alma. Obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima.